internauta, amigo da Acadave, você que está aí no nosso canal, estamos aqui para mais um podcast e hoje mais que especial. Nossos convidados, visitantes lá de Xanxerê, uma instituição parceira que atende pessoas com deficiência auditiva e visual, estão aqui na Acadave hoje para fazer essa integração de informação a respeito dessa comunidade que nós atendemos. Hoje aqui, representando esta instituição, os demais estão aí visitando a Acadave, mas aqui no nosso podcast, o Adonis. Seja bem-vindo, Adonis. Obrigado. Bem-vindo, Marisa. Tudo aqui bem, no obrigada. nosso podcast, o Acadavecast, o podcast da Acadave. Muito bem, a Marisa é presidente da associação, né, Marisa? Isso, eu sou sócia fundadora, né, professora também, e atualmente estou de presidente da associação. Já pela terceira vez vou ser presidente. Sou presidente. À frente da instituição. Isso. Quantos anos tem a instituição, Marisa? Tem 24 anos. 24 anos. Foi fundada em Xanxerê, permanece em Xanxerê e lá está bem. Foi fundada em Xanxerê, na época, igual vocês, né? A gente não tinha um número suficiente, tanto de deficiente visual e auditivo, então foi fundada as duas áreas junto. Sim. E qual que é o atendimento hoje lá da Padavix em questão de número de pessoas atendidas, Marisa? Matriculados nós temos 97. 97. Mas sócios tem mais de 120. E tem os que a gente acompanha no mercado de trabalho, né? Acompanha na interpretação. Nós temos central de intérprete também. E a gente acompanha também em médicos, né? Atendimento familiar. Então, indiretamente, a gente atende umas 120 pessoas. 120 pessoas. E o Adonis é psicólogo, né, Adonis? Você está há quanto tempo na instituição? Eu estou na instituição há 2 anos. 2 para 3 anos agora vai fazer. E como que foi esse teu primeiro contato? A presidente foi até você? Você ficou conhecendo a instituição? Eu conheci a instituição em 2015, quando a Marisa era presidente. Eu estava fazendo formação ainda em psicologia e eu fui fazer meu TCC lá. Há 10 anos atrás. E aí eu sempre me interessei pela área das pessoas com deficiência, né? Pelo movimento, né? Em favor das pessoas com deficiência. Aí a minha primeira inserção foi numa PAI, tinha uma vaga lá na Padavix. Eu fui lá, né? Tinha uns horários vagos e aí acabei entrando na instituição, né? Então já conhecia há 10 anos atrás a instituição. Mas há 2 anos eu faço parte do quadro de colaboradores, né? Muito bem. E nesse teu atendimento ao deficiente visual e auditivo? Isso, a pessoa com deficiência visual e a pessoa com deficiência auditiva, né? Então o trabalho da psicologia, ela fica em 2 campos, eu costumo dizer lá na Padavix. Na educação e na assistência social, como eu tenho a minha colega assistente social. Então a gente faz, né, esse intercâmbio com os órgãos, se fizer necessário, CREAS, CRAS, com as outras escolas do município, né, dos nossos assistidos lá da Padavix, e também o atendimento clínico necessário, né, a gente procura não manter o atendimento clínico dentro da instituição. Geralmente, se precisa essa primeira escuta, né, porque a gente sabe que a deficiência, tanto a visual quanto a auditiva, tem os seus, né, as suas questões, né, a sua aceitação para ser trabalhada, né, a família nesse contexto, a sociedade nesse contexto. Então, eu faço essa primeira escuta e geralmente faço encaminhamento, né, para onde precisa, o atendimento clínico, né. Mas as pessoas com deficiência auditiva eu costumo atender mais lá mesmo, porque há uma dificuldade de profissionais de psicologia que consigam se comunicar em Libras, né. E qual que é a idade de público, Marisa? A idade de público, hoje nós temos, o mais novinho tem 1 aninho. 1 ano. Mas o mais velho tem 80 e poucos, né? E as oficinas que vocês estão oferecendo hoje lá, hoje vocês puderam ter um apanhado geral aqui das oficinas que a gente oferece, né? As principais recomendadas lá pela fundação, vocês também são combinadas? Também temos, né? Isso, também são combinadas pelo... Qual que é as oficinas carro-chefe, digamos assim? A gente tem quase todas que vocês têm aqui, né? Musicoterapia, braille... Nós temos sorobã matemática, não vi vocês não tem, né? Uma sala bem. Então, todas essas que vocês têm, o quadro da fundação, a gente também tem. Acho que o que diferencia é que nós temos central de intérprete, né? Que a gente ganhou ainda lá em 2015, que era um projeto do governo federal, a acessibilidade para todos, veio em cargo, né? Veio em material, e a gente entra com uma parte humana, né? Paga os profissionais. Então nós temos central de intérprete, que é um pouco diferente,
Mas a musicoterapia que vocês têm aqui, nós também temos. Acho que nós temos, não exatamente vinculada, a instituição que acaba acontecendo ali, os esportes, né? Nós temos o paradesporto, isso, que é o bol e o futsal de surdos, isso. E nós temos também, começamos em julho do ano passado, formamos um coral de cegos. E nós pagamos uma professora separada do professor de musicoterapia, que eles têm uma vez por semana, né? Os ensaios, isso. E faz a apresentação na sociedade. Mas o resto, assim, das áreas, seria o que vocês têm aqui, orientação em mobilidade, AVA, ProEP, né? Essas áreas, Libras, Português Libras, oficina de Libras, estimulação, né? O que vocês têm aqui, mais ou menos igual. E hoje estão com uma equipe aqui que atende a instituição toda ou está faltando? Não, está faltando professor de braille, está faltando professor de música, está faltando umas 5 pessoas. Professor de educação física. Assistência social também não veio, né? Diretora, Isso. social. Tem assistência social lá na Nós temos. Já faz anos, nós temos 10 anos já. E a manutenção da instituição é como a cadáver também, Estado e município? Isso. Estado com pagamento dos professores, principalmente, né? Pelo agora agente especial, que é o passo do dinheiro através da fundação. E a gente tem os convênios, então, com os municípios, né? Os termos de fomento com os municípios, e porque nós atendemos hoje 9 municípios da região, porque é a única instituição mais próxima. Aí a próxima só tem em Chapecó, né? Então, nós atendemos aí, tem um pouco uma contribuição dos municípios para manter alguns outros serviços, né? Que só o dinheiro do Estado não tem como manter, né? E as promoções que a gente tem que fazer todo ano, 1 ou 2, né? Pelo menos, né? E essa troca de experiência, Adonis, hoje o nosso psicólogo não atende na nossa instituição, né? Mas no geral, assim, você e a Marisa também, como que vocês imaginavam que fosse a cadáver, tinham conhecimento, vieram buscar essa troca de experiência para, digamos assim, melhorar, buscar, nós também, com certeza, vamos lá na Padavix, lá também com esse mesmo objetivo, né? Até a nossa diretora Solange falou, né, com a Marisa e com os demais ali na sala de vivências laborais, essa parceria das instituições, né? Como que vocês estão vivenciando esse dia de hoje? Eu acho que para nós é muito proveitoso, né? Porque, como a Marisa sempre comenta, é o capital humano, né? Eu acho que a nossa intenção é fazer a minha principalmente, né? A psicologia trabalha muito nessa intenção de entender como o sujeito se estabelece para além da estrutura física, né? Então, como que se organiza, qual que é as coisas que funcionam, quais são as coisas que não funcionam, né? Como que se recebe essa pessoa com deficiência, né? Como que se trabalha essa questão da autonomia, o que é regional, o que a gente pode implementar, né? O que a gente pode levar de positivo, né? Eu acho que a intenção é fazer essa perspectiva total mesmo, né? O capital humano, como que vocês funcionam enquanto entidade, né? E para além da entidade estrutura, mas como cada um assume subjetivamente a cadáver, que eu acho que é o que a gente procura fazer na Padavix, né, Marisa? Como que a gente vai representar lá fora a Padavix, né? Como que os nossos assistidos vão entender esse espaço enquanto espaço de autonomia, né? Porque a deficiência, socialmente, ela não é vista enquanto um local de potência, muito pelo contrário, né? Então, existir essas entidades como as nossas é promover essa potência, né? E ver uma entidade co-irmã, para nós, é entender de que, opa, tem mais pessoas vendo esses espectros como uma potência, né? Subjetiva, social, econômica, né, e rica em vida, em humanidade, né? Para mim, essas interlocuções atravessam sempre a perspectiva do capital humano, né? Mesmo quanto o valor nosso é maior do que qualquer outra estrutura, né? Você, internauta, você que é inscrito aqui no nosso canal e quem não é inscrito está assistindo esse Acadavicast, o nosso podcast, se inscreva, compartilhe. Segue também lá as redes sociais da Apadavix, que é de Xanxerê. Nós aqui é a Cadáver de Campos Novos, próximos aqui nós no meio oeste, Xanxerê mais no oeste de Santa Catarina, né?
E para que todos saibam também, esse nosso trabalho de atendimento às pessoas com deficiências. E eu pergunto para Marisa, desde quando você entrou na entidade, nós temos o nosso psicólogo Alisson, que ele tem uma série de palestras que ele trabalha com as instituições, com a sociedade, com empresas, que é sobre o capacitismo, né? A quebra de barreiras, não só da pessoa com deficiência, mas principalmente dos demais, né, os videntes, sobre a visão que eles têm sobre a pessoa com deficiência, que é o capacitismo. Como que você vê a sociedade de Xanxerê lá e aos arredores que vocês atendem, antes da Padavix, com a Padavix e nesse momento como que se encontra essa aceitação da pessoa com deficiência? Eu acho que a Padavix, como vocês aqui, a CADAV, né, tem uma participação bem importante na sociedade. Se essa associação não existisse, os alunos mesmo dizem, né? Hoje, esse ano, por exemplo, nós recebemos 5 alunos cegos novos, né? 31, 40, 50 anos. E eles dizem, eu voltei a viver. Então, a sociedade ainda tem bastante preconceito e a gente passa ano e ano e ano, né? Esclarecendo, fazendo trabalho nas empresas, fazendo trabalho nas escolas. Mas é assim, né? Eu acho que com o tempo, né? Nas universidades, com o tempo, já vivemos períodos piores, né? Que a gente tinha que implorar uma vaga para a pessoa com deficiência, ficar lá junto, fazendo um treinamento às vezes de 1 mês, nós cansamos de ficar, para poder provar que aquele sujeito era capaz, né? Então, hoje eu ainda vejo bastante barreiras com as famílias, né? Sair do dito BPC, né? Então, se a gente consegue pegar essa criança desde 1 aninho, 2, e vem trabalhando com ela, quando ele se tornar um adolescente, na própria instituição tem o PROEP, tem o AVA, né? Então, ele vai querer mesmo trabalhar. Agora, esses mais antigos é difícil, né? Esses mais velhos, é difícil fazer a cabeça dos pais também, tipo assim, tem que provar, parece que ele é capaz, né? Então, ainda há uma construção nesse sentido. E que a gente, enquanto instituição, não pode desanimar, né? Isso. Tem que continuar, porque daqui a pouco essa fala passa para um, passa para outro e vai... Eles mesmos, né, vão mostrando. E a diferença que a gente vê, por exemplo, da instituição para a entidade de ensino regular, né? Que os alunos são passageiros. Eles estão por uma fase naquela unidade escolar e a qualquer momento eles podem trocar por outra unidade escolar, né? E como que é a cativação dos usuários, dos alunos, enfim, da Padavix, né, no atendimento que você percebe lá, essa importância que eles dão para a entidade. Claro que a entidade está lá, né, com o objetivo de focar sempre no atendimento dele. Mas como que é essa percepção do aluno para a entidade? Eu acho que ela é total, né? Geralmente eles costumam associar com uma segunda família, né? E eles criam o senso de comunidade lá, né? Se eu tinha uma pessoa cega isolada, ela começa a criar uma vinculação de sociedade mesmo, né? Das redes sociais. Rede social, começa a participar, começa a se reconhecer. O impacto que acontece, por exemplo, pega uma pessoa com deficiência que estava isolada na família, seja a pessoa surda ou a pessoa cega, né? Ela vem e ela começa a se enxergar, porque o outro tem esse papel. Nós vivemos em sociedade, o ser humano é um animal social. E temos professor com deficiência, isso é referência para eles, né? Total, né? Tu tem ali uma afirmação, né? Uma identidade afirmativa. É como eu olhar lá, olha só, tem um cara que faz psicologia com deficiência visual na CADAV. Bah, que legal! Né? E existe uma dupla identificação no meu caso, né? O profissional, e existe a identificação com os assistidos dele, né? Então, o primeiro impacto é essa identificação, e faz toda a diferença. E às vezes tu passou, como a Marisa disse, uma família a vida toda e que você não se comunicou porque a minha família não tinha Libras, né? Ou a minha família não usava um recurso audiodescritivo, né? Que a gente está aprendendo a fazer isso agora. Né, vamos ser sinceros, tu falou no capacitismo, né? A gente está aprendendo a ter uma cultura anticapacitista hoje. Agora. Isso. Né? Uns 3 anos pra cá. Eu não tive na faculdade, né? Eu fui buscar porque eu sempre me interessei sobre a questão das deficiências, né? Mas é hoje que a gente está aprendendo a ter termos, né? E isso eles vão aprendendo. Tem muito um preconceito interno da própria deficiência, porque, poxa, né? É difícil você encarar isso socialmente, ter essa autonomia que a Marisa fala, né? Não, eu vou ser um trabalhador, né? Eu vou participar da minha comunidade.
Então tem todo esse trabalho de aceitação interno para ser feito, para dizer, não, eu sou uma pessoa com deficiência, a minha identidade é uma pessoa com deficiência. Então isso é trabalhado muito lá na Padavix, né? Essas questões anticapacitistas intra e extra, né, curricular, digamos assim, porque é um processo bastante complexo, né? Então eu vejo essas dinâmicas não paradas, elas estão acontecendo, né? Sendo redundante na palavra, mas esse dinamismo, né? Nós estamos chegando em algum lugar. Acho que a gente ocupa um local de transição, né? Sair de um local menos preconceituoso para uma aceitação, para ir um espaço realmente de exploração da diversidade humana. Só para completar, eu, por exemplo, tenho 32 anos de trabalho, né? Sempre trabalhei com deficiente visual e auditivo, sempre. Eu vejo, é quase que nem a história da Bíblia do Moisés. Precisou uma geração inteira para ganhar a terra prometida, né? 40 anos. Sim. E é isso que eu estou vendo. Olha, eu comecei numa época, por exemplo, com surdo comunicação total, né? Que a gente usava, saindo do oralismo, com o cego. Era ensinar a bengala só ali ao redor da sala, né? E com os pequenos, meu Deus, que dificuldade era aqueles pais largar aquele filho cego pequeno, né? Então hoje, a gente ainda, enquanto associação, a gente sofre muito ainda com a questão do assistencialismo, né? É difícil, é isso que eu estou falando da geração. Essa geração mais velha, de aceitar que não pode mais nós fazer tudo. Então eles esperam que a associação faça tudo. Então essa geração mais velha é uma geração que está terminando. Eu acredito muito que esse trabalho que nós fizemos, eu com 33 anos de trabalho, vai surgir efeito na próxima geração. É isso que eu acredito. Surdos hoje na universidade que não sabem português, que não sabem, trabalhando numa empresa e pediu o nome da rua onde ele mora, ele não sabe dizer o nome da rua em português, ele não sabe o nome dos pais. Então, essa geração de adultos que sofreram, né? Essa narrativa desses surdos do passado é uma narrativa muito triste, né? Então, isso, a gente vê que a gente tem lá, hoje, crianças surdas com 13, 14 anos, que foram nossos de bebê. Eles sabem muito mais português até com alguns professores surdos, né? Porque é uma outra geração. Então, eu estou acreditando e apostando na próxima geração que está vindo. Porque essa ainda dos mais velhos é muito assistencialismo ainda que espera de nós. Nós estávamos numa palestra essa semana ainda sobre da APAI, né, que lá o palestrante falava sobre o histórico, né, a progressão, né, da sociedade, a exclusão, a segregação, a integração. E agora chegamos na inclusão. É um processo. É um processo, né? Hoje nós estamos se integrando, né? Eu vejo. Quando você fala, Marisa, eles não nomeiam a rua, eles também não nomeiam os sentimentos. Não. Eu encontrei um pessoal que não sabia dizer, eu não nomeio meu afeto, porque eu não tinha uma comunidade para me criar laços de afeto e nomear eles, tanto a comunidade surda quanto a comunidade cega, né? Então é agora, eu também estou me entendendo. Eu não saí pronto para trabalhar com pessoa com deficiência visual, para trabalhar. Eu fui aprendendo. E é isso, vamos parar, vamos aprender. Daí agora eu consigo atender, porque eu aprendi um pouquinho, né? E aí a gente vai avançando. Mas é um momento de transição mesmo, né? É questão da espiritualidade, também de religião. Tem essa dificuldade aqui. Alguns cegos ainda, a maioria, assim, tem uma religião. Uma maioria não, uma boa parte. Mas a maioria do que a gente vê na nossa, não que é porque eu sou religiosa, né? Mas assim, eu penso que eles têm que ter uma crença, não interessa a igreja em si, né? Acho que tu fala do local de fé. Local de fé, eles não têm. Crença. Mas eles não têm, eles sabem fazer uma oração, eles não têm. É a dificuldade nossa também, né? Eu acho incrível como é que essa menina não... Porque daí, ele era pessoa com deficiência, então ficou lá, isolado. Ele é isolado dentro da própria família, né? Meu Deus, não participa das conversas, de quanto tem de conta para pagar, da dificuldade, na hora do almoço que trocam... Eles estão sempre fora. Eu acho que a gente faz, eu vejo muito isso, tanto na CADAV quanto na Padavix, é levar esses sujeitos para a convivência social. Na verdade dele, viver a verdade. Um almoço, às vezes, vamos fazer esse almoço. Nossa, você está trabalhando tanto aspecto biopsicossocial daquele sujeito, né? Ele está lá, ele está fazendo essa conversa de mesa que ele não teve na família. Entende?
de estar falando do horário, de estar falando do sol, do dia, da noite, de estar discriminando o espaço que vive, né? E a participação social que pode ou não pode ter. Então o nosso papel assim tem uma potência que eu acho que às vezes a gente mesmo que trabalha não se dá conta, né? É isso? A Cadavecast, o podcast da Cadave, para nós encerrarmos, eu quero aqui da presidente Marisa falando qual que é o próximo movimento que a Padavix vai fazer, inclusive a Cadave parece que está inserida nesse movimento aí, fica essa mensagem também para os nossos alunos lá para a Padavix. Então, o próximo movimento vai ser o dia 11 de setembro, né, o encontro de surdos lá em Xanxerê, lá no espaço da FEME, né, da Festa do Milho. Vai ter gincana, brincadeiras, almoço, vai ter uma lembrancinha, vai ter muito bate-papo, porque surdo ama bate-papo, né? E muita troca, então vai ser dia 11, vocês vão lá no nosso espaço. E eu acho que dia 8 de outubro, a Padavix vem para cá no encontro com os cegos, esse ano, né? Então, e eu já convidei aí a coordenação. Em janeiro, na última semana de janeiro, nós temos curso de formação, já convidei para levar todos os profissionais a fazer um curso conosco lá. Tá? Então a gente vai ser parceiro mesmo. Muito obrigada, a gente adorou o local, vocês, as pessoas, né? A gente vê que vocês estão bem conectados, assim, né? O trabalho que vocês fazem tem uma grande importância aqui em Campos Novos e na região. Eu só tenho a agradecer, né? Como eu sempre me coloco na posição de aprendiz, né? Eu estou aqui para aprender, para depois desenvolver um atendimento cada vez mais digno, né? A comunidade, tanto os que apoiam, né, as pessoas com deficiência, quanto as pessoas com deficiência. Meu muito obrigado. Muito bem. A Cadave, Associação Camponovense de Apoio aos Deficientes Auditiva e Visual. Você não precisa ser cego e nem surdo para conhecer. Conheça, curta, compartilhe e acesse nossas redes sociais. Até o próximo A Cadavecast. Muito bem. Obrigado.